Neste vídeo, falo sobre o período que ficou conhecido como Governo Democrático de Getúlio Vargas, que desta vez foi eleito através do voto popular. Também falo sobre o seu desafeto com o jornalista Carlos Lacerda, a tentativa de assassinato deste e, através de pressão de vários setores da sociedade, Getúlio acabaria se suicidando. Então, bora lá conferir! Olá pessoal, Júlio aqui. Após a renúncia de Getúlio Vargas em 1945, havia necessidade de criar uma democracia para o Brasil. E nessa época, novos partidos políticos foram criados e ainda em 1945 foram organizadas eleições presidenciais, na qual o general Eurico Gaspar Dutra saiu eleito presidente do Brasil. Em 1946, o novo presidente promulgou uma nova Constituição. Getúlio Vargas ainda tinha influência na política brasileira, tanto que ele foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul entre os anos de 1946 e 1949. E nesse período, ele alternava a sua função de senador com descansos no Sul, onde ele teve tempo para elaborar uma forma de voltar ao poder enquanto antes. Mas antes de continuarmos, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar as notificações. Apesar de parecer ser uma carta fora do baralho para as eleições presidenciais de 1950, o jornalista Samuel Weiner foi até Getúlio e fez com ele uma grande entrevista que foi recepcionada pelos atores políticos da época como uma provável volta de Getúlio ao cenário político. Isso preocupava os seus opositores, pois eles sabiam que ele teria condições de ser eleito. Todavia, o seu grande opositor, o jornalista Carlos Lacerda, assim que soube da candidatura de Getúlio, iniciou uma forte pressão contra Vargas e publicou no jornal A Tribuna da Imprensa uma frase que entraria para a história que dizia: "O senhor Getúlio Vargas não deve ser candidato à presidência. Candidato não deve ser eleito. Eleito não deve tomar posse. Empossado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar." Vargas, à época com 68 anos de idade, percorreu todas as regiões do Brasil, visitando um total de 77 municípios e fazendo valer a sua fama de populista, pois nessa época ele se reapresentou ao povo brasileiro como pai dos pobres e na sua retórica, na sua oratória, ele mesclava a velha política patrimonialista, dessa vez com um viés progressista. Foi nessa época que ele proferiu a seguinte frase: "Se for eleito em 3 de outubro, no ato da posse, o povo subirá comigo as escadas do catete e comigo ficará no governo." Em 3 de outubro de 1950, Getúlio Vargas saiu vitorioso nas eleições presidenciais com 49% dos votos, o que não significava que ele não tinha oposição entre os liberalistas e os nacionalistas. E, a partir do momento do seu retorno ao poder, dessa vez legitimado pelo voto popular, Carlos Lacerda intensificou os ataques ao presidente. Na Tribuna da Imprensa, ele estampava manchetes e publicava artigos sempre denegrindo a imagem de Vargas. Tanto que na posse do presidente, ele publicou uma manchete catastrofista que dizia: "Rumo ao desconhecido." O Brasil tinha uma lei que proibia que estrangeiros controlassem os grupos de comunicação. Samuel Weiner, que era judeu, teve seus documentos alterados para parecer brasileiro nato e recebia dinheiro do Banco do Brasil a fim de cuidar do editorial do jornal A Última Hora. Carlos Lacerda, quando descobriu isso, acirrou ainda mais a sua rivalidade com Vargas, ao ponto de acontecer um fato que mudaria totalmente a política brasileira. Na noite de 5 de agosto de 1954, ao perceber a aproximação de um atirador, o major da aeronáutica Rubens Vaz, que era guarda pessoal de Carlos Lacerda, que nesse momento era candidato a deputado federal, tentou impedir o assassinato do jornalista e acabou morrendo em seu lugar. A aeronáutica, através de um inquérito, começou a investigar sobre o assassinato do major e não descartava, inclusive, a possibilidade de que um dos mandantes do assassinato teria sido o próprio Getúlio.
O Comando da Aeronáutica assumiu oficialmente as investigações em 8 de agosto, o mesmo dia em que Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Vargas e acusado de ser o mandante do crime, assumia sua participação. Climério Euribes de Almeida, membro da guarda pessoal de Getúlio, e Alcino João do Nascimento, taxista, foram capturados pouco tempo depois. Alcino afirmou que o crime teria sido mandado por Lutero Vargas, filho de Getúlio Vargas e desafeto de Carlos Lacerda. Getúlio passou a ser visto como um tirano por conta do atentado da Rua Toneleiro. E a partir desse momento, diversos órgãos da sociedade queriam a sua renúncia. Os políticos, a imprensa, o próprio povo brasileiro. O Brasil entrou em crise. Houve muitas manifestações, pancadaria, quebra-quebra, e o próprio vice-presidente Café Filho sugeriu que ambos renunciassem para acalmar os ânimos. Getúlio, porém, não quis. Com toda a sociedade mobilizada contra Getúlio, a pressão estava tão grande que o Brasil veio a conhecer um dos seus mais terríveis episódios da história, o suicídio de Getúlio. O anúncio do suicídio no rádio em 24 de agosto dizia: "Foi um ato extremo, mas foi político. Seu suicídio pode ser interpretado por alguns como vingança. Ao se matar, ele criou a subsistência de seu sistema político." Ele escreveu uma carta-testamento com frases impactantes, como a célebre: "Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história." A notícia do suicídio sensibilizou a população brasileira. Muitos em prantos foram às ruas chorar a morte do presidente. A reação das massas foi tamanha que muitos símbolos da oposição ao Getúlio foram atacados. Carlos Lacerda, por exemplo, teve que abandonar o Rio de Janeiro às pressas. Vargas se mantém no imaginário popular como um grande líder. De certa forma, ele foi um suicida estratégico. Ele deu um tiro no peito e não no rosto. Ele sabia que ele precisava morrer, mas que a sua imagem deveria ser preservada e não desfigurada. Ele censurou, perseguiu e permaneceu popular. Dessa forma, ele inaugurou a necessidade de um político que fosse um pai, mas que ao mesmo tempo governasse com força e autoridade. E se você gostou do que foi exposto até aqui, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar as notificações, pois só assim você ajudará o canal a ter uma visualização no YouTube maior e melhor. Valeu!